Com os últimos acontecimentos, o mundo está enfrentando uma grande guerra comercial. Assim que reassumiu o cargo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começou a colocar em prática seu famoso slogan, Make America Great Again, tornar os Estados Unidos grandiosos novamente. No entanto, ao aplicar essa estratégia, Trump pode ter desencadeado um conflito comercial global. Trump impôs tarifas sobre 3 dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, Canadá, México e China, em uma tentativa de restaurar a antiga força da economia americana. Embora essa medida possa impulsionar gradualmente a recuperação econômica dos Estados Unidos, ela também levanta preocupações, pois afeta diretamente o poder de compra da população americana. Além disso, a decisão de Trump provocou retaliações. Tanto Canadá quanto China responderam com tarifas sobre produtos americanos, levando a uma escalada nas tensões comerciais. Agora, o presidente americano pode estar a caminho de um novo embate, desta vez, contra a União Europeia. A situação se agravou quando Trump sugeriu que poderia impor novas tarifas sobre os países da UE. Em resposta, Alemanha e França, 2 dos membros fundadores do bloco europeu, declararam que revidariam com medidas duras caso os Estados Unidos aplicassem tais sanções. Essa declaração foi recebida com surpresa pela Casa Branca, já que Trump não esperava uma postura tão rígida por parte desses países. Mas como Alemanha e França reagirão a essa possível guerra comercial? Vamos analisar os últimos acontecimentos e os conflitos que podem surgir no cenário global. Durante o primeiro debate ao vivo antes das eleições europeias, o chanceler alemão Olaf Scholz afirmou que sua estratégia para lidar com Trump é manter um diálogo franco e direto. Segundo ele, a União Europeia pode reagir rapidamente, em questão de uma hora, caso os Estados Unidos ameacem impor tarifas ao bloco. Scholz citou declarações anteriores de Trump, nas quais o presidente americano enfatizou a importância de respeitar fronteiras existentes. No entanto, o próprio Trump já insinuou que não descartaria o uso da força militar para assumir o controle do Canal do Panamá e até mesmo de Groenlândia. O chanceler alemão também destacou a necessidade de fortalecer a unidade europeia e revelou que vários países da UE estão discutindo aumentar a presença da OTAN em Groenlândia como forma de precaução. A ideia de anexar Groenlândia não é nova para Trump. Durante sua primeira campanha eleitoral, ele sugeriu que a ilha, atualmente sob domínio da Dinamarca, deveria se tornar parte dos Estados Unidos, alegando que isso era essencial para a segurança nacional americana. Desde então, Trump tem repetidamente afirmado que pode impor sanções econômicas ou até mobilizar forças militares para pressionar os dinamarqueses a cederem a ilha. Essas declarações causaram grande preocupação na Dinamarca, Groenlândia e em toda a União Europeia. O presidente francês Emmanuel Macron, um dos principais líderes da UE, foi enfático ao afirmar que a Europa deve se defender caso os Estados Unidos avancem com suas ameaças comerciais. Se formos atacados no comércio, a Europa, como uma potência global, deve se impor e reagir, disse Macron antes de uma cúpula da União Europeia em Bruxelas. Macron também declarou que as recentes ações dos Estados Unidos forçaram a Europa a se tornar mais forte e mais unida. O ministro da Indústria da França, Marc Ferrax, seguiu na mesma linha, afirmando que a UE precisa criar uma estratégia robusta para lidar com as tarifas de Trump. Ele defendeu uma resposta dura contra os Estados Unidos e sugeriu que qualquer negociação comercial com Trump deve ser baseada em equilíbrio de poder. As negociações com Trump devem seguir um princípio de força. Não podemos apenas esperar pelas decisões da administração americana. Se quisermos ser eficazes, devemos responder com tarifas que realmente causem impacto na economia dos Estados Unidos, afirmou Ferrax. Além disso, ele argumentou que a Europa precisa deixar de ser ingênua e proteger suas indústrias, implementando uma política de preferência por produtos fabricados no próprio continente, uma espécie de Buy European Act, em resposta ao protecionismo americano. Por enquanto, Bruxelas tenta evitar uma guerra comercial com os Estados Unidos por meio de negociações diplomáticas. No entanto, Trump já deixou claro que pretende mirar na União Europeia no futuro, além das sanções que já impôs sobre Canadá, México e China. Um porta-voz da Comissão Europeia lamentou a decisão americana de impor tarifas sobre seus parceiros comerciais e alertou sobre as consequências econômicas dessas medidas. Os Estados Unidos estão causando distorções desnecessárias na economia global e aumentando a inflação. Isso prejudica ambas as partes.
A União Europeia responderá com firmeza a qualquer tentativa injusta ou arbitrária de impor tarifas aos nossos produtos. Até o momento, a UE não tem conhecimento de tarifas adicionais impostas aos seus produtos, mas continua monitorando a situação. A Comissão Europeia reafirmou seu compromisso com um sistema comercial baseado em regras e destacou que a relação entre UE e Estados Unidos é a mais importante do mundo em termos de comércio e investimentos. De fato, a União Europeia é um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Em 2023, a UE exportou para os Estados Unidos um total de 566,3 bilhões de dólares em bens, de acordo com dados do Censo dos Estados Unidos. Isso representa cerca de 20% das exportações totais do bloco europeu. Por outro lado, os Estados Unidos exportaram 367,6 bilhões de dólares em bens para a União Europeia. Diante desse volume de comércio, as ameaças de Trump contra a UE podem desencadear uma guerra comercial de grandes proporções. Se a União Europeia for alvo das tarifas americanas, isso colocará à prova a unidade do bloco. Especialistas sugerem que a UE pode adotar medidas antitruste e tarifas seletivas como resposta às ações de Trump. Além disso, os gastos com defesa também podem se tornar um fator estratégico na disputa. Após enfrentar conflitos comerciais com México, Canadá e China, agora Trump volta sua atenção para a União Europeia. O presidente americano tem criticado o superávit comercial da UE, descrevendo-o como injusto. Atualmente, a balança comercial entre os dois blocos favorece a Europa. A UE tem um superávit de 155,8 bilhões de dólares no comércio de bens. Os Estados Unidos, por sua vez, têm um superávit de 104 bilhões de dólares no comércio de serviços. Diante desse cenário, a União Europeia começa a se preparar para um possível embate comercial. A UE pode recorrer a tarifas direcionadas sobre produtos americanos, como motocicletas Harley-Davidson e jeans leves, assim como fez em 2018. Na época, essas medidas foram uma resposta às tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio impostas por Trump. Em retaliação, a Europa atingiu produtos icônicos de estados americanos onde Trump tinha maior apoio político, incluindo whisky bourbon e motocicletas Harley-Davidson. Essas tarifas foram suspensas temporariamente durante a administração Biden, mas a trégua expira em março deste ano. Agora, com a aproximação desse prazo, março pode se tornar um mês decisivo para as relações comerciais entre Estados Unidos e UE. Além da possível retomada da guerra comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia, outro fator pode intensificar ainda mais as tensões: a regulamentação digital europeia. No dia 25 de março, a Comissão Europeia terá que decidir se gigantes da tecnologia como Alphabet, Google, Apple e Meta, Facebook e Instagram, estão em conformidade com a Lei dos Mercados Digitais, DMA, uma nova regulação que impõe restrições às grandes empresas de tecnologia no continente. Essas empresas, que têm forte influência no cenário político dos Estados Unidos, parecem estar apoiando o presidente Donald Trump em sua estratégia de endurecimento contra a Europa. Mas o problema vai além das tarifas e do déficit comercial. O verdadeiro embate pode ser estrutural, envolvendo a tentativa de Trump de enfraquecer as regulações europeias sobre o mercado digital. Se a União Europeia decidir aplicar restrições severas às empresas americanas, Trump pode retaliar com medidas ainda mais agressivas. Alguns analistas acreditam que a legislação antitruste da UE pode se tornar uma arma na guerra comercial. Como a União Europeia pode se defender em um conflito comercial com os Estados Unidos? Desde 2023, os europeus vêm fortalecendo sua capacidade de resposta contra pressões econômicas externas. Caso as negociações com a administração Trump fracassem, a União Europeia poderá recorrer a uma série de restrições comerciais. Entre as medidas que a UE pode adotar, estão restrições ao direito de empresas americanas participarem de licitações públicas na Europa, bloqueio de licenças para empresas dos Estados Unidos operarem no mercado europeu, restrições a serviços digitais e direitos de propriedade intelectual. Segundo o jornal Financial Times, fontes dentro da Comissão Europeia indicam que essas estratégias estão sendo preparadas como respostas diretas às ações protecionistas de Trump. A questão digital é um dos pontos mais sensíveis para os Estados Unidos, já que o acesso a dados é visto como um recurso estratégico essencial.
Algumas autoridades da União Europeia acreditam que restringir o mercado digital para empresas americanas poderia ser uma retaliação eficaz contra tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. Contudo, nem todos concordam que essa estratégia seria a melhor abordagem. O economista Fredrik Erichson, diretor do Centro Europeu de Economia Política Internacional, ECIP, alertou que o uso da legislação antitruste como ferramenta de represália pode ter consequências severas. Se a UE invalidar patentes ou marcas registradas de empresas americanas, isso será interpretado como uma expropriação de direitos de propriedade. Essa seria uma resposta muito mais radical do que simplesmente impor tarifas sobre produtos, afirmou Erichson. Além disso, ele lembrou que os direitos de propriedade intelectual não estão sob a jurisdição exclusiva da União Europeia, pois são regulamentados por acordos internacionais. Os Estados-membros da UE possuem obrigações legais dentro da Convenção Europeia de Patentes, que impõe limites sobre o que pode ser feito em relação a empresas estrangeiras. Diante disso, alguns especialistas sugerem que a Europa deve se concentrar em outros tipos de medidas comerciais, como a imposição de tarifas sobre produtos estratégicos americanos. Outra possibilidade seria uma abordagem mais diplomática, tentando negociar concessões com os Estados Unidos. Com isso, como Trump poderia reagir? Trump já demonstrou no passado que não hesita em iniciar disputas comerciais contra aliados dos Estados Unidos. Durante seu primeiro mandato, ele impôs tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio da União Europeia, alegando que tais medidas eram necessárias para proteger a indústria americana. Embora essas tarifas tenham sido suspensas sob a administração de Joe Biden, elas expiram em março deste ano. Como Trump agora voltou à presidência, há grandes chances de que essa guerra comercial seja retomada. Outro ponto de conflito envolve as investigações antitruste da União Europeia contra gigantes da tecnologia dos Estados Unidos. A China, por exemplo, já começou a aplicar medidas semelhantes. Após os Estados Unidos imporem uma tarifa de 10% sobre importações chinesas, Pequim anunciou que está investigando a Alphabet, Google, por práticas monopolistas. Dentro da União Europeia, porém, as autoridades garantem que a legislação antitruste não será usada como ferramenta de guerra comercial. O porta-voz da Comissão Europeia, Lea Zuber, afirmou: a aplicação das leis de concorrência da UE é independente da nacionalidade das empresas investigadas. Não utilizamos medidas regulatórias como armas em disputas comerciais. Porém, o economista Fredrik Erichson acredita que, independentemente da postura oficial da UE, os Estados Unidos podem interpretar essas investigações como ataques contra empresas americanas. As investigações contra as Big Techs já fazem parte das tensões diplomáticas e comerciais entre Europa e Estados Unidos. A administração Biden já estava preocupada com o que considerava protecionismo digital por parte da UE e cogitava retaliar com sanções comerciais. Diante desse cenário, algumas autoridades europeias argumentam que, em vez de focar em tarifas, a UE deveria buscar um caminho alternativo. Aprofundar a cooperação militar com os Estados Unidos. Revisar acordos comerciais para suavizar as relações. Zerar as tarifas sobre a exportação de automóveis americanos para o mercado europeu. Fredrik Erichson acredita que a última opção poderia ser uma solução viável. Ele destaca que a UE já tem acordos semelhantes com Japão, Coreia do Sul e Turquia, permitindo que esses países exportem veículos sem tarifas adicionais. Zerar tarifas sobre carros americanos não aumentaria significativamente as exportações dos Estados Unidos para a Europa, mas daria a Trump um argumento político de que conseguiu acesso a novos mercados, explicou Erichson. Mas nem todos concordam com essa abordagem. Alguns especialistas alertam que uma guerra comercial entre Estados Unidos e União Europeia poderia colocar à prova a unidade do bloco europeu. O economista Fabian Zuleeg, diretor executivo do Centro de Políticas Europeias, acredita que manter a coesão entre os 27 Estados-membros da UE será um grande desafio. Se Trump iniciar uma guerra comercial, a União Europeia enfrentará dificuldades para agir de maneira unificada. Alguns países podem tentar negociar diretamente com os Estados Unidos em vez de seguir uma estratégia conjunta do bloco. Zuleeg prevê que Trump poderá oferecer condições mais favoráveis a países que ele considera amigos dos Estados Unidos. Um exemplo seria a Hungria, cujo governo tem posições alinhadas com as ideias de Trump. Trump pode prometer investimentos e acordos comerciais especiais para certos países europeus,
enfraquecendo a unidade da União Europeia, afirmou Zuleeg. A experiência recente com Canadá e México mostra que Trump pode usar questões políticas como moeda de troca em negociações comerciais. Após anunciar tarifas contra esses países, Canadá e México chegaram a um acordo com os Estados Unidos em áreas que iam além do comércio, como imigração e segurança nas fronteiras. Diante desse contexto, especialistas alertam que a União Europeia precisará desenvolver uma resposta muito mais ampla do que apenas tarifas. A segurança europeia e temas geopolíticos, como a questão da Groenlândia, podem entrar na pauta das negociações. Diante dessa grande guerra comercial, para você, quem vai sair ganhando e quem vai sair perdendo, deixe sua opinião nos comentários.